Essa é a última mensagem da série Tropeços. Nós começamos conversando sobre tropeçar na palavra, na fala. E falamos um pouco sobre o problema da língua, o controle da língua. Depois conversamos sobre tropeçar no legalismo. E aprendemos que nós não podemos ser fariseus e ficar colocando leis. Temos que confiar na graça do Senhor. Depois aprendemos domingo passado sobre tropeçando na desobediência. E hoje nós vamos conversar sobre Jesus Cristo como pedra angular e também pedra de tropeço. Você falar que Jesus é pedra de tropeço, dá a impressão que é uma blasfêmia, não é? Você falar, peraí, Jesus, o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, você vai dizer que é uma pedra de tropeço? Pois a Bíblia diz que sim. E nós vamos abrir a palavra agora e tentar aprender um pouco em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 a partir do verso 4. 1 Pedro 2, 4. Irmãos, tragam Bíblia na igreja. Estuda a Bíblia, leia a Bíblia. Nós estamos vivendo uma época conturbada e complicada. Eu já disse aqui que não sou mais evangélico. Depois que me disseram que o Eduardo Cunha é evangélico, eu não sou mais. Mas piorou a coisa, sabe por quê, irmãos? Esta semana eu ouvi uma reportagem de que a Associação Espírita do Rio de Janeiro entrou com uma liminar na justiça pedindo liberdade para poderem cultuar nas favelas, poderem ter ter centro espírita na favela. E aí foram verificar por que não, se estão proibidos, tem liberdade nesse país de ter. Falou, não, acontece que os traficantes evangélicos não estão deixando a gente. Irmãos, falou na rádio, o chefe do tráfico é evangélico. Não sou mais evangélico. Você pergunta para mim, pastor, quem que você é? Eu sou um seguidor de Cristo. Eu estou procurando seguir a Jesus, porque esse negócio de ser evangélico está complicado. Está muito complicado. Então, irmão, evangélico anda com Bíblia. Evangélico, o seguidor de Cristo, anda com Bíblia. Irmãos, o que caracteriza, a diferença, é que a terminologia você não pode mudar agora. A diferença entre as igrejas evangélicas e a igreja católica, tem diversas, claro, mas a diferença básica, fundamental, sabe qual é? É que os evangélicos, ou os verdadeiros cristãos, aqueles que tomam Deus em sério, têm esse livro como única e exclusiva regra de fé e conduta. A Igreja Católica, ela tem não só a Bíblia, ela crê na Bíblia também, mas ela põe acima da Bíblia a tradição católica. Isso é complicado. Irmãos, eu respeito algumas igrejas, mas, por exemplo, pessoalmente eu não considero a igreja adventista uma igreja evangélica, e vou explicar por quê. Porque a igreja adventista coloca os escritos da Ellen White no mesmo nível da Bíblia. Eles chamam de espírito de profecia, e meus irmãos, isso aí está errado. A única revelação que Deus deixou foi essa. E a partir do momento que você começa a inventar outro, que nem eu tenho alguns livros escritos por aí. O livro do pastor Edson. Não. A única palavra revelada e inspirada está aqui. É a Bíblia. Então pega a Bíblia, anda com ela, leia, medite, estude, decore e principalmente viva. Diga amém aí. Viva o que está escrito. Então 1 Pedro 2, a partir do verso 4, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também
estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Diga amém aí, pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Na outra tradução diz rocha de escândalo. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar. O amém ficou mais fraco, hein? Agora que o amém tinha que ser melhor. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Toca em frente aí, por favor. Jesus é a pedra viva. Nós vamos encontrar duas palavras aqui na língua original sobre pedra e rocha. Quando a palavra litos é uma palavra que está traduzida aqui como a pedra, ela se refere a uma pedra menor. A segunda palavra é a palavra petra, que se refere a uma rocha maior. Então nós vamos encontrar essas duas palavras aqui, e às vezes intercaladas, intercambiadas, e o mais importante é entender o que se refere. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, aqui a palavra litos, a pedra que está sendo colocada como base, mas ela é viva. Irmãos, é uma figura que o apóstolo está usando aqui, uma pedra, só que essa pedra tem viva. E aqui diz que ela é rejeitada pelos homens. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo existe há mais de 2000 anos, e é impressionante como há pessoas que aceitam e há pessoas que rejeitam. Isso está estabelecido na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha gente que cria, esperava o Messias, e gente que não cria que vinha o Messias. Quando vem Jesus, ele começa a executar o seu ministério, alguns criam, alguns não criam. Isso é a coisa mais normal. Infelizmente, alguns rejeitam a Cristo. A palavra na língua original que está traduzida como rejeitar, ela é uma palavra composta de duas, e sabe qual é a ideia? É colocar à prova. Então o pessoal pega o Senhor Jesus e começa a querer colocar à prova. É muito interessante, porque tem gente que quando coloca Jesus à prova, acaba ficando um verdadeiro descrente, um verdadeiro ateu, e há alguns que quando vão colocar Jesus à prova, para tentar rejeitar, para ver se vão aceitar ou não, para fazer um exame, acabam se convertendo ao Senhor Jesus. Mas infelizmente, Jesus foi rejeitado. Está muito claro. João 1,12 diz: veio para o que era seu, veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus aí, diga amém. Então, graças a Deus, você não rejeitou, você aceitou. Então, primeiro, essa pedra viva, ela é rejeitada pelos homens. Mas, em segundo lugar, o mesmo texto aí diz, toca em frente, que ela é, para Deus, uma pedra escolhida e uma pedra preciosa. Irmãos, eu creio que para nós também, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, é uma pedra preciosa. Não dá para viver sem Jesus Cristo, não dá para viver sem a mão de Deus sobre nós, não dá para viver sem a graça do Senhor, não dá para viver sem louvar, sem adorar, sem servir aquele que morreu na cruz no nosso lugar. Ele para nós também é a nossa pedra escolhida e pedra preciosa. Agora, por que para Deus Jesus é a pedra preciosa? Sabe por quê? Você tem que ir lá no Gênesis, capítulo 3, e entender que o ser humano desistiu de Deus e resolveu aceitar a direção do diabo. Adão e Eva aceitaram a tentação, aceitaram os convites do inimigo, e de acordo com a Bíblia, então, a partir daquele momento, todo mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, há algo que Deus, você não pode tirar de Deus de jeito nenhum. Sabe o que é? É amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. É impossível Deus não amar, porque Ele é amor, e exatamente porque Ele ama, Ele enviou o seu Filho Jesus para vir aqui na cruz, para vir aqui nessa terra, morrer na cruz, derramar seu sangue precioso, porque Deus quer salvar toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. A Bíblia diz bem claro que Deus quer salvar, Ele quer abençoar. E é só em Cristo que pode haver salvação. Por isso que Jesus Cristo é essa pedra preciosa para Deus. Em Cristo, Deus resgata para si a humanidade, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Amém? Então ela foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é escolhida e preciosa. Toca em frente agora. E para nós ele é a pedra angular. A ideia de pedra angular é a pedra fundamental para apoiar toda a construção. Na nossa tradução está traduzido como pedra angular, mas tem uma tradução bem antiga que diz pedra de esquina. Acontece que a construção na época de Cristo, eles não tinham essas estacas profundas que nós temos hoje para as construções. Eles faziam, claro, um alicerce, mas naquela época o estilo de construção não tinha colunas. Basicamente, o que apoiava era o cruzamento das pedras na parte da esquina, ou seja, aonde as paredes se encontravam, é ali que estava a base. Por isso que esta pedra angular é chamada também pedra de esquina. Ele está usando uma figura de construção para mostrar o seguinte: essa pedra é fundamental para manter a casa firme. E meus irmãos, quando a Bíblia então está dizendo que Jesus é esta pedra angular, esta pedra de esquina, é onde nós nos apoiamos, é a base da construção do edifício de Deus. A igreja está baseada em Cristo, e o apóstolo Paulo em Colossenses 1, ele mostra que a base é tão forte que Jesus Cristo não é simplesmente aquele que só morreu na cruz, não. Ele explica que Jesus Cristo é o próprio Deus. Lá em Colossenses 1 diz que nele, por ele, para ele foram construídas todas as coisas, foram criadas todas as
coisas. Então Jesus Cristo é esta base fundamental para a sua igreja. Olha o que diz o verso 6: pois assim é dito na Escritura, é uma citação do profeta Isaías: eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra de esquina, fundamento, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Tem uma outra tradução que diz: jamais será confundido. Quer dizer, quando você entrega a vida a Jesus, sai a confusão. Você sabe que você está nas mãos dele, que o teu pé está firmado na rocha que é ele. Ele garante vida eterna, perdão, condenação, e nada nos separa dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. É uma firmeza esta pedra angular. Ele é a base para a construção. Toca em frente lá. Deus está construindo um edifício espiritual que é a igreja. Olha o verso 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Irmãos, a Bíblia apresenta no Novo Testamento diversas figuras da igreja. Uma delas é essa, edifício. Mas a Bíblia apresenta a igreja como corpo de Cristo, como família de Deus. Aqui está usando o termo edifício, onde Jesus é a base, e de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, esta base é Jesus. Sobre Jesus está o fundamento dos apóstolos e profetas, em outras palavras, as revelações de Deus, a base bíblica para nós. E sobre então Jesus, os apóstolos e profetas, chegamos nós como pedras vivas. Amém? Eu e você somos uma pedra viva. Estamos formando esse prédio, esse edifício de Deus. Toca em frente. Então Jesus é pedra angular, mas ele também é uma pedra de tropeço. Você vai falar: mas peraí, pastor Edson, Jesus é uma pedra de tropeço? Sim. Ele é uma pedra de tropeço quando você não o reconhece como Deus, teu Senhor e teu Salvador. Olha o texto, os versos 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quer dizer, os que rejeitam. Olha o verso 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Tem uma tradução que diz rocha de escândalo. Rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Sabe qual é a ideia aqui? Quando você ouve a mensagem de Cristo, esta mensagem pode fazer de Cristo a tua pedra angular, se você se arrepende e o recebe, ou pode fazer de Cristo a pedra de tropeço. Você está andando no caminho, diante de você aparece uma pedra. Dependendo da tua decisão, esta pedra vai fazer diferença eterna na tua vida. E dependendo da tua decisão, você vai tropeçar nesta pedra e cair na condenação eterna. Eu quero parar aqui e dar uma chance para você sair. Eu vou explicar porque eu quero dar uma chance para você sair. Porque depois que você ouve esta mensagem, você não terá mais desculpas. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos. Você se torna indesculpável. Não vai ter mais desculpa. Mas não adianta você sair, sabe por quê? Quando eu cheguei hoje cedo aqui na igreja, o negócio estava nublado.
Mas agora eu estou vendo que está um sol muito bonito lá fora. A hora que você sair lá fora, você vai ver o sol, você vai ver as árvores, você vai ver os passarinhos, você vai ver as nuvens, e Deus continua se revelando a você. Por isso é melhor você ficar para você ouvir, aí fica mais indesculpável. Mais indesculpável. Para aqueles que não creem, Jesus se torna uma pedra de tropeço. Então, Jesus é a pedra que está no caminho, mas toca em frente. Tem uma explicação disso. A própria palavra de Cristo. Por isso que eu falei, é melhor você não ouvir. Porque na hora que você ouve, esta própria palavra se tornará o agente da tua condenação. Olha o que Jesus diz em João 12, a partir do verso 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar. Olha o 48, o que vai julgar? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Olha agora quem é o juiz. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Volta um pouquinho na tela anterior. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Sabe por quê? A partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, que diz que você é pecador e por causa do pecado você está debaixo de condenação, você vai para uma condenação no inferno, mas aí Jesus vem e diz assim, mas meu filho, eu morri na cruz no teu lugar, eu já paguei o teu pecado, eu já levei a tua condenação para a cruz, me recebe pela fé que você tem o perdão garantido, você é justificado, você recebe vida eterna. Mas aí você responde assim, não. A igreja é boa para minha esposa e para os meus filhos. Para mim não. Não. Eu acho que Jesus foi só um líder. Não, eu acho que esse negócio de virar crente não é bom não. Sabe o que está acontecendo? Você está rejeitando a palavra. E o pior é que você não vai poder dizer para Deus, Senhor, eu não sabia. Sabia sim, você ouviu. No dia 22 de novembro, você estava às 10h30 lá na primeira igreja batista em Santo André. Você ouviu a palavra de Deus. É coisa muito séria, gente. Toca aí em frente, volta lá. Quer ver? Vai em frente aí. Eu pus a palavra de Deus, eu pus aí. No momento em que você sabe, você se torna responsável. Eu pus essa palavra remédio aí, foi só para não esquecer. Eu queria contar uma ilustração pessoal. Irmãos, eu não gosto de remédio. Não gosto. Não, tem uns que gostam. Essa é a minha pastilha. Essa é a minha injeção. Tem uns que gostam. Não, tem alguns que gostam tanto da doença que falam a minha hérnia. Fala com tanto carinho, né? A minha dor na coluna. Parece que, não sei. Bom, eu não gosto de remédio. Acontece que eu fiz um exame, uma ressonância magnética do coração. E aí, eu cheguei na cardiologista. Ela olhou e falou, olha, você tem aí um aneurisma. Eu falei, que bicho é esse? Ela falou, é uma curvinha no coração. Acontece que normalmente o aneurisma dá mais na veia, né? Cria uma bolinha na veia e é perigoso porque ele cria a embolia, né? Aí sai aquele trombo na circulação, se parar no cérebro é onde dá o AVC, né? O ataque vascular. Ok. Aí ela falou, o teu é na parede do coração. Então ela falou, quando
o sangue legal entra e o teu coração bomba para a circulação, fica um pouquinho de sangue naquela curvinha, esse pouquinho pode coagular e virar um trombo e você pode ter um ataque isquêmico e tal. Aí eu falei, tudo bem, e aí, o que tem que fazer? Ela falou assim, você vai ter que tomar um remédio, é um anticoagulante. Aí eu falei, doutor, eu não quero tomar, mas o senhor precisa. Aí eu falei assim para ela, mas doutora, há 65 anos que eu estou com esse negócio aí, nunca deu nada, por que eu tenho que tomar agora? Sabe o que ela falou? Porque agora você sabe. Mas irmãos, a minha esposa sempre fala que eu sou muito teimoso, sou mesmo. Eu saí dali, ela não me convenceu. Eu saí teimoso. Mas eu cheguei em casa e fui orar. Falei, Senhor, eu não vou tomar essa droga não. Aí Deus falou, você vai me tentar? Eu falei, mas Senhor, não estou tentando o Senhor. Deus falou, tá sim, porque agora você sabe. Então você é responsável agora. Então porque você sabe, se eu deixar de tomar, eu estou dizendo para Deus, eu estou tentando a Deus, sendo que eu tenho os recursos. Olha a frase final. Depois que você ouviu, não tem mais espaço para o eu não sabia. É muito interessante. Eu, como pai, quando eu ia corrigir meus filhos, primeiro eu analisava se ele sabia ou não. E às vezes havia vezes que ele não sabia. Não sabe? Então não pode ser corrigido. Mas eu aviso. A partir daí, está sabendo? É a mesma coisa, irmãos. Você acaba de saber que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Só nele há perdão e mais ninguém. Você acaba de aprender aqui agora que não é mudar de igreja, não é virar crente, nem virar batista, não. Você acaba de saber que Cristo morreu na cruz no teu lugar. O que você vai fazer? Se você aceita, você está se firmando na rocha, aleluia, num lugar seguro, na pedra angular. Se você rejeita, a mesma mensagem, é a mesma pedra, você vai tropeçar nela e vai cair na condenação eterna. Tem mais? Além da pedra que é Cristo, além da palavra de Cristo, tem a presença da igreja. Irmãos, a presença da igreja é um poder tremendo, porque a presença da igreja traz vida e traz também morte. Irmãos, tem muita gente que não entende o que é a verdadeira igreja. O apóstolo Paulo fala isso, no dia da ceia você ouve sempre aqui. Você vai participar da ceia sem discernir o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja tem um poder sobrenatural. Sabe por quê? Porque essas pedras vivas que estão descritas aqui em 1 Pedro, somos nós. E cada um de nós temos a presença de Cristo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isto implica num poder sobrenatural. Irmão, como eu gostaria que você entendesse isso. Que aonde você anda, aonde você vai, você está carregando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, é um mistério maravilhoso, é algo que não dá para entender, mas de acordo com a Bíblia é uma realidade. Na hora que você entregou a vida a Cristo, Ele entrou em tua vida para nunca mais sair. Então você tem a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é que segura o avanço do mal. Olha o que esse texto de 2 Coríntios diz.
Mas graças a Deus que sempre nos conduz desanimados e derrotados. Nos conduz como, irmãos? Vitoriosamente. Irmãos, o problema é que nós achamos que andar vitorioso, de acordo com algumas igrejas por aí que não abrem a Bíblia, vitorioso é aquele que conseguiu comprar um carro novo, vitorioso é aquele que ganhou um aumento de salário, vitorioso é aquele que ganhou na loteria, vitorioso é aquele que blá 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 blá. E o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro vitorioso? O vitorioso é aquele que tem a presença de Cristo, porque nunca mais vai perder essa presença poderosa. Deus nos chama para uma vida de vitória e não de aparências. Pastor Davi Gomes conta uma história muito linda. Ele foi visitar um casal. Pastor Davi Gomes já morreu, então foi muitos anos atrás isso. Ele foi visitar um casal de ovelhas dele. E os dois estavam internados. Naquela época, irmãos, a lepra não tinha cura. A lepra era um mal que vinha, desde a época de Jesus tinha isso. Hoje, graças a Deus, conseguiu-se uma cura para a lepra, mas naquela época não tinha ainda. Mas o pastor Davi Gomes foi lá visitar esse casal, tinha até um hospital que chamava leprosário. Só os velhos como eu lembram desse nome, né? Tinha leprosário, que era o lugar onde eles punham os leprosos. E o pastor Davi Gomes foi lá visitar. E o pastor Davi Gomes foi levar uma palavra de ânimo, de conforto. Quando chegou lá, visitou, abriu a Bíblia, leu a Bíblia, orou. E aí, antes de sair, o casal falou: pastor, nós gostaríamos de cantar um hino para o pastor. Irmãos, aquele casal com a pele caindo, porque a lepra é um negócio horrível, a pele fica branquiçada e começa a cair em pedaços. E o pastor Davi Gomes conta que aquele casal começou a cantar: precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para... Irmãos, a aparência era de derrota por causa da lepra, mas era um casal vitorioso, porque o mais importante é o espiritual e não o material. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus nos faz andar, nos conduz sempre vitoriosamente. Na outra tradução diz em triunfo. E olha agora, e em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância, o perfume do quê? Do seu conhecimento. Irmão, não dá para esconder que você é crente. Não dá para esconder. Só dá para esconder se você é joio e não trigo. O apóstolo Pedro tentou esconder. Jesus lá andou de longe, curioso de saber o que ia acontecer. Aí chega alguém e fala: ei, você tem cara de crente. Eu? Aí passa outro: ei, eu te vi no grupo de Jesus. Eu? Aí passou uma irmã uma mulher que trabalhava lá: ei, você? Eu não vi, não conheço. E aí ele negou Jesus pela terceira vez. A Bíblia diz que o galo cantou. Irmão, o verdadeiro crente não dá para esconder, porque ele exala o perfume de Cristo. Olha o verso 15, acho que é o próximo. Porque para Deus somos o aroma, o perfume de Cristo. E olha agora, esse perfume se manifesta entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo.
para estes, os que estão morrendo, perecendo, cheiro de morte, mas para aqueles, fragrância, perfume de vida. Amém? Onde você vai, você exala o perfume de Cristo. Para alguns vai ser cheiro de vida, e para alguns vai ser cheiro de morte. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês já tiveram essa experiência de perceber que no momento em que você fala para a pessoa, olha, eu sou crente, a pessoa muda a atitude com você? Quantos já experimentaram isso? A maioria. Eu vejo. Às vezes eu estou conversando alegre, de repente falo, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Já muda, já disfarça, sai de fininho. Sabe o que aconteceu? O perfume saiu, diga amém. Mas infelizmente foi um perfume de morte. Não é todo mundo que vai aceitar. Mas você já reparou? Tem gente que você fala, eu sou cristão, ele começa a fazer pergunta. Como é que é isso? Olha, eu estou doente, dá para você pedir oração lá? Parece que aí foi perfume de vida, diga amém. Então sabe o que vai acontecer, irmão? O pastor fica te dando todo domingo aqui, pega um folheto aí, distribui folheto lá, distribui folheto lá. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Vocês, minhas testemunhas, vocês que aceitaram a Cristo comigo, vocês são a minha carta de recomendação. E sabe o que acontece, irmãos? Jesus Cristo nos coloca nesse mundo para sermos a carta de recomendação, para sermos o perfume dele, para levar a palavra. E aonde você vai? No teu trabalho, na rua, onde você estiver, você está exalando esse bom perfume de Cristo. Para alguns vai ser perfume bom, de vida. E para alguns. Aí você começa a entender por que não é todo mundo que vai aceitar Cristo. A Bíblia está sendo muito clara aqui. Eu gostaria, irmãos. Nós temos no mundo hoje 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Eu gostaria, a maior prova está aqui, missões, a gente quer. Eu gostaria que todo mundo aceitasse a Cristo. Mas eu estou vendo pela Bíblia aqui, está muito claro, não é todo mundo que vai. Então sabe o que nós vamos fazer, meus irmãos? Exalar esse perfume. Aqueles que Deus vai tocar, que o Espírito Santo vai operar, para eles vai ser cheiro de vida. E para alguns será um perfume de morte. Toca em frente, por favor. Os que aceitam a Cristo como pedra angular, tem uma série de benefícios. Eu não podia colocar todos os benefícios, estou mais me concentrando nesse texto que nós lemos. Primeiro, tornam-se parte, uma pedra viva no edifício de Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Você se torna parte desse edifício de Deus. Segunda coisa, você se torna, clica para mim lá, jovem. Em segundo lugar, você se torna membro da família de Deus. Olha o que Paulo diz em Efésios: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na hora que você confia nessa pedra em Cristo, você se torna membro da família. Em terceiro lugar, vocês se tornam uma nação santa. Vamos ler todo mundo esse versículo comigo? Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas. Amém? Nós entramos nesse povo maravilhoso de Deus, nesta nação. É aí que eu digo os mistérios, a bênção. Esta nação de Deus, irmãos, que coisa linda. Essa nação de Deus está praticamente em todas as nações da terra. Está espalhada. E nós somos dessa nação.
Somos aqui peregrinos e estrangeiros. Nós não somos desse mundo, gente. A nossa verdadeira cidadania é celestial, é espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Caminhando vou para Canaã. Lembra? Nós estamos caminhando. Nós estamos indo. Irmão, estamos indo. Nós somos essa nação santa. Em quarto lugar, nós somos um povo exclusivo de Deus. Irmão, não vai sair daqui hoje orgulhoso. Ah, sou melhor que o outro. Não. Mas você pode ter ali no seu coração, porque Paulo disse, longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de Cristo. Então na cruz de Cristo eu fico tão orgulhoso de saber, sabe o quê? Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. A quem temerei? Irmãos, a quem temerei? Deixa eu fazer uma pergunta. A morte me tira esse título de ser povo de Deus? Não, a morte vai me esclarecer um pouco melhor o que é isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem principados, nem potestades, nem diabo, nem demônio, nada, aleluia, pode me separar. Eu sou nação santa, eu sou povo exclusivo de Deus. Tem mais ali, eu acho, ou acabou aí? Não, tem isso aí, ó. Essa pergunta é muito boa. Irmão, uma das coisas maravilhosas do Evangelho, sabe qual é? É a individualidade. E como Deus respeita isso. Como Deus respeita isso. Mas só Deus sabe quem é quem. Eu já preguei aqui sobre isso. Eu pego aqui o Marcelo. Você pergunta, pastor Edson, você acha que o Marcelo é salvo? Eu falo, é. Como é que você sabe que ele é salvo? Eu estou vendo o fruto na vida dele, eu estou vendo a forma como ele vive. Mas eu não posso garantir. Você sabe só quem sabe se o Marcelo é salvo? Só duas pessoas. Ele e Deus. Só. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus respeita esta individualidade e Ele não revela para ninguém. Então você olha para mim aqui, você fala, o pastor Edson vai para o céu? Talvez você diga assim, ó, eu acho que vai. Será que vai? Você pode duvidar, fique à vontade, duvide mesmo. Agora, eu e Deus sabemos. Então aqui essa pergunta é boa. Para você, Jesus é pedra angular? É aquela pedra básica ou é a pedra de tropeço? Irmãos, Deus está pondo no nosso caminho hoje, sabe o quê? Esta pedra. Dependendo da minha decisão, vai ser pedra angular. Dependendo da minha decisão, vai ser pedra de tropeço. Hoje Deus está nos dando a sua palavra. A palavra pode ser palavra de salvação e libertação, mas ela pode ser hoje uma palavra de condenação, se você não aceita. Hoje, Deus está manifestando o perfume da igreja aqui. Amém? A nossa presença aqui. O perfume está aqui. Para você, se você aceita Cristo, é cheiro de vida. Se você hoje rejeita, é cheiro de morte.